é o início do sermão da montanha, ou sermão do monte, Mateus capítulo 5. Nós vamos ler apenas os versos 1 e 2, porque depois nós vamos falar as bem-aventuranças. Nós vamos estar falando a respeito das bem-aventuranças. Eu gostaria que você lesse na sua casa, hoje ainda, tá bom? Hoje ainda. Não vá dormir sem que você leia esta passagem, que vai em Mateus capítulo 5, do verso 1 até o verso 12. Jesus termina dizendo assim: ó, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Né? Por isso, eu gostaria que você guardasse no seu coração essa palavra, sabendo que Deus é fiel. Deus é fiel e Ele vai te retribuir. Galardão é isso, é um prêmio que nós recebemos. Mas agora nós vamos estar falando a respeito das bem-aventuranças. Ali está na linguagem NVI. Se você quiser ler na sua Bíblia, não tem problema, fique à vontade, tá? Nós vamos ler todos juntos Mateus capítulo 5, os versos 1 e 2. Vamos lá? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo. Aí nós vamos ver as bem-aventuranças. Interrompeu, né, de repente, por isso que eu falei para você ler na sua casa, né? Nós vamos estar falando essa noite a respeito de ser feliz. Olha lá o sorriso que eu pedi para você dar para Jesus. A princípio para o seu pastor e depois para Jesus. Por isso que eu queria que você marcasse no seu coração, bem no fundo, sorria. Jesus te ama e te ama muito. Vamos orar? Vou pedir para o irmão Zé Mauro vir até aqui à frente. O Zé Mauro vai estar orando e intercedendo pela nossa mensagem. Oremos. Querido Deus, eterno Senhor, queremos te agradecer, a Deus, por tudo que já aconteceu, pelos louvores, pelas intercessões, e agora, Senhor, nós te pedimos, ó Deus, pela mensagem, ó Deus, que vai estar sendo agora pelo teu servo, pastor Júlio. Tu esteja nos dando, Senhor, o teu servo, o instrumento nas tuas mãos, e que essa mensagem, Senhor, venha de acordo com as nossas necessidades, e que possamos, ó Deus, fazer uso, Senhor, no nosso dia a dia. Nos abençoe, ó Pai, abre, Senhor, nossas mentes, o nosso coração, e que possamos, ó Deus, nesse momento, estar atento, Senhor, a tudo que o teu Espírito vai falar aos nossos corações. E em nome de Jesus, que nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Amém. Obrigado, a igreja pode se assentar. Voou o meu papel. Alguém viu o meu papel? Não. Então a gente vai falar sem o papel. Vamos falar sem o papel. O papel sumiu. Bem-aventuranças. Então, por isso que eu até pedi para você estar lendo, né, na sua casa os versículos Mateus, né? No capítulo 5, você pode ler do verso 1 até o 12, né? E nós vamos estar focando e falando a respeito dos versos 3 até o verso 11, que é exatamente onde estão as bem-aventuranças. Bem-aventurado, você sabe o que quer dizer bem-aventurado? Bem-aventurado é uma palavra que aqui no original
no original grego, ela significa aquela pessoa que é feliz, aquela pessoa que é abençoada, que recebe muitas bênçãos. Então, essa palavra lá no original do grego, ela significa isso. Bem-aventurado significa alguém que é feliz. Já falei. Bem-aventurado significa isso, alguém que é feliz, né? Alguém que é abençoado. E somente é abençoado quem tem Jesus no coração, né? Quando se fala a respeito de ser feliz, a gente pensa na nossa vida aqui. Sabem por quê, amados? Porque um dia lá no céu, todos nós seremos felizes, né? Toda lágrima será enxugada, toda dor será tirada. Nós vamos passar momentos de alegria, de paz, de felicidade. Mas Jesus, né, conforme eu até falei, Jesus, na sua oração sacerdotal, lá em João, no capítulo 17, Jesus, ele fala: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então nós temos que viver aqui um período, a gente não sabe exatamente, Moisés achou, olha o meu papel, obrigado, depois eu pego, achei o meu papel. Moisés, no Salmo 90, né, no verso 10, ele diz que a nossa vida aqui é 70, 80 anos, então mais ou menos esse período que a gente vai passar aqui, né? Tem pessoas aí que já estão com mais de 80, estão aí vivendo, mas nesse período que nós passamos aqui, para ser feliz, né? Para ser feliz, nós precisamos ter algumas atitudes. E Jesus, ele ensina, olha, bem-aventurado. Nas bem-aventuranças, Jesus nos ensina. Para ser feliz, né, olha, destacar as atitudes ensinadas por Jesus, que deve ter todo o que quer ser feliz. Você quer ser feliz? Siga o que Jesus está pedindo. Primeira bem-aventurança que Jesus: para ser feliz é preciso ser humilde de espírito. Espírito, né? A gente vê na Bíblia, e eu falei isso já no domingo passado, nós fomos feitos de uma forma diferente, né? Nós não somos como todos os outros viventes aqui na terra. Você sabia que você é especial? Você sabia que você é imagem e semelhança de Deus? Você sabia disso? Você não é mais um na criação. Você é alguém especial. E o seu especial está exatamente que você, na sua semelhança, na sua imagem de Deus, você tem um Espírito. E aonde é que está esse Espírito? Aonde? Dentro de você. Eu vou falar uma coisa aqui, talvez você fique um pouco admirado. Mas esse corpinho que você vê, que você toca, que você tem que cuidar, porque se você não cuidar, quem vai cuidar depois são os médicos. Mas ele é só uma habitação provisória. Você mesmo está dentro desse corpinho. Qualquer dia a gente vai estar fazendo um estudo
a respeito disso. O apóstolo Pedro, ele fala sobre o tabernáculo que nós moramos, que é um tabernáculo provisório, não é definitivo. Ou seja, você vai para a vida eterna, amém? Você vai para a vida eterna, mas não é com esse corpo não. Lá no céu você vai ter outro corpo. A gente já falou aqui a respeito disso, né? Ok. O Espírito é aquele que está dentro de nós. O Espírito é aquele que habita dentro de nós. Quando Jesus diz para sermos humildes de espírito, significa que nós não temos que ser gananciosos, né? Humildade na Bíblia não significa pobreza. Tá? Humildade na Bíblia não significa ser pobre, não ter nada. Não, isso é diferente. Humildade significa um espírito quebrantado. Uma pessoa que é humilde de espírito, ele tem o espírito quebrantado. A gente vê, né, e vamos dar um exemplo, o vidro, né, Você sabe por que o vidro quebra? Porque ele é duro. Sabia disso? O vidro quebra porque ele é duro. E muitos seres humanos são duros. Por isso que Jesus falou para alguém, não sei se você se lembra, porque tu és Petros, e sobre esta pedra, né? Falando um pouquinho em grego, mas Jesus chamava um pescador chamado Simão, de Simão Pedro. Sabe por quê? Porque ele era um homem duro. Você pode acompanhar ali nos evangelhos a história de Pedro, que ele era uma pessoa dura. E Jesus está dizendo que nós precisamos ser humildes de espírito, termos o nosso espírito quebrantado. Você já pensou na sua oração de pedir para o Senhor: Senhor, quebranta o meu espírito? Você já pensou em pedir na sua oração, na sua oração pessoal: Senhor, quebranta o meu espírito? Porque a gente fala muito a respeito de ser uma nova criatura, né? Mas para ser novo, como ser novo? Se eu sou velho, eu já tenho 50 e alguns anos, né? Quase 60, novembro já vou para 60, já vou virar idoso, né? Olha só. Mas pensa que eu fico triste? Muito pelo contrário, eu fico feliz. Eu queria poder fazer mais 60, que é tão bom, né? Viver. Ou alguém aqui achar ruim a vida? Tem alguém? Se tem, a gente precisa tratar, né? Porque a vida é muito boa. Mas eu peço sempre para o Senhor: Senhor, quebranta o meu espírito. Para que o Senhor me faça uma nova criatura todos os dias, Ele precisa me quebrantar. Só assim eu passo a ser uma nova criatura. E nessa oração, eu não sou melhor do que ninguém, não, tá? Mas eu gostaria que você também fizesse assim. Nessa oração, quando eu peço para Deus me quebrantar, eu peço para Ele: Senhor, tira de mim o que não te agrada. Senhor, tira. E olha, às vezes Deus tira, mas dói. Ah, quantas dores eu já senti, porque Deus tira aquilo que não está agradando a mim. Me agrada, me dá prazer, me dá uma alegria passageira, porém não agrada a
Deus. Então, eu não sou completamente humilde de espírito, por isso que eu conto com a oração de vocês. E eu também quero dizer para você, eu oro por você, para que Deus também quebrante o seu espírito, para que você seja humilde. A segunda bem-aventurança, para ser feliz, é preciso chorar. Chorar. É estranho, né? Porque é um antagônico, né? Afinal, para ser feliz eu preciso chorar. Então você está chorando de alegria. Porque se você é feliz e está chorando, é chorando de alegria. Mas Jesus diz, sabe, nós precisamos chorar. E eu vou dar um motivo simples para você chorar. Se você quiser, você pode olhar até aí na sua Bíblia. 1 João, capítulo 1, no verso 9. Eis aí algum motivo para nós estarmos chorando. Se alguém achar, pode ler, eu vou repetir para os nossos internautas, que vocês não vão conseguir ouvir. O que diz, irmã aí? Se confessarmos os nossos pecados, 1 João, capítulo 1, no verso 9. No verso 8, o apóstolo João diz: se dissermos que não temos pecado, fazemos o quê? Mentimos, não é verdade, porque nós temos pecados. Um dos motivos para nós chorarmos pelos nossos pecados. Olha, presta atenção. Cada vez que você peca, nós não conseguimos ficar sem pecado, mas cada vez que você peca, Deus fica triste. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os pais, para as mães, óbvio. Quando o seu filho erra, você fica alegre ou triste? Fica triste, né? Porque você vai ter que corrigir, você às vezes vai ter até que dar um puxão de orelha. Imaginem o nosso pai quando nós erramos. Ele também fica triste. Por isso que o primeiro motivo para você chorar, para ser feliz, é você chorar lamentando os seus próprios pecados. É nós chorarmos lamentando nossos próprios pecados. Eu vou falar uma coisa aqui que você deve ter medo de pecar. O apóstolo Paulo fala: fugir da aparência do mal. E quando você vê alguma coisa que é mal, foge. Não chega perto. Para que depois você não chore. Eu já citei aqui, eu vou repetir. O metiolate, aí o pessoal que já passou dos ENTA, né? O metiolate era o pior castigo que existia quando a gente se machucava. Porque ardia, não ardia, irmãos? Quem tem mais de ENTA aí, né? Mais de 40, até os 39 aí, acho que nem chegou a pegar muito isso daí, né? Mas gente, não estou querendo saber a idade de ninguém, não, tá? Eu já falei a minha, mas você pode esconder a sua. Mas olha, eu tinha mais medo de quando eu chegava em casa, a minha tia passar um metiolate do que do machucado. Uma vez eu estava com o dedo, estava com suspeita de ter quebrado, roxo, dessa largura e sangrando. Parecia o dedo de alguém que eu conheço ali. Aí eu cheguei em casa, fiquei com medo, sabe do que? Do metiolate. Era uma consequência. Ah, machucou?
Então vou